Olá, gente. Eu estou trazendo aqui para vocês a resolução de alguns exercícios indicados na aula 2, a aula de estimadores. Além desse vídeo que eu estou disponibilizando para vocês, eu coloquei os arquivos das apresentações. Assim vocês podem optar se vocês preferem acompanhar a partir da minha narração ou se vocês preferem acompanhar a partir dos arquivos em si. Eu vou deixar também depois um questionário para que vocês respondam como que vocês preferem esse tipo de apresentação das resoluções dos exercícios que devem acontecer posteriormente novamente em outras aulas. Então vocês me digam se vocês preferem apenas os arquivos do PowerPoint, apenas o vídeo, ou eventualmente vocês utilizam os dois para estudar. Começamos então aí pelo exercício 4, em que ele diz: uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas devem ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5 mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai retirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos, um a cada bloco. Suponha que o desvio padrão populacional dos diâmetros seja conhecido e igual a 3 mm. Letra A. Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral? Muitas vezes, um problema traz mais informações do que o necessário. Em outras, menos. Então, o primeiro passo é identificar quais elementos são necessários para a resolução do problema. Neste caso, deseja-se saber qual o desvio padrão da distribuição da média amostral. Este pode ser obtido a partir da seguinte equação. Sigma, aqui no caso, ele é o valor do desvio padrão da população. E seu valor é de 3 mm, conforme é dado no enunciado, quando ele diz: suponha que o desvio padrão populacional dos diâmetros seja conhecido e igual a 3 mm. N é o número de elementos da amostra. A amostra é composta por 36 furos, como pode ser visto no enunciado, quando ele diz: a empresa vai retirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos, um a cada bloco. Então listamos as informações ali na lateral e o desvio padrão da média amostral é o nosso S do X com traço em cima, representando a média, é o que a gente precisa encontrar. Substituindo então os valores dentro da fórmula, a gente tem a seguinte equação. A variância da média amostral é igual a 3 elevado ao quadrado dividido por 36. Desenvolvendo essa equação, nós temos que a variância é igual a 9 sobre 36. Executando a divisão, nós temos um valor de 0,25. Para determinar o desvio padrão, a gente extrai a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 0,25 é 0,5, que é a nossa resposta. Portanto, o desvio padrão da distribuição da média amostral é igual a 0,5, no caso 0,5 milímetros, porque a unidade de medida segue a unidade de medida da variável. Aqui para a B, que ela diz: qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional desconhecida em mais do que 0,5 milímetro, para mais ou para menos? A média amostral ela é uma variável aleatória e para calcularmos as probabilidades correspondentes, precisamos apenas reconhecer qual tipo de distribuição que ela segue. Independente de qual distribuição que a variável tem na população, a média amostral segue uma distribuição normal. Assim, iremos resolver esse problema a partir de um modelo de variável aleatória contínua com distribuição normal. As probabilidades associadas a uma distribuição normal, elas estão tabeladas na página 526 do livro do Moretti. Para utilizá-la, devemos padronizar os valores da nossa variável, o que é feito pela fórmula que apareceu aí para vocês. Para o cálculo então dessa fórmula, a gente precisa dos valores de média amostral, média populacional e do desvio padrão. Aqui no caso, se nós estamos calculando valores padronizados da média amostral, o nosso desvio padrão é o desvio padrão da média amostral. Bom, tanto a média populacional quanto a amostral, elas são desconhecidas.
porém sabe-se que elas diferem 0,5 milímetros, conforme está indicado no enunciado. Assim, sabemos que a subtração do numerador resultará ou em mais 0,5, se a diferença for para mais, ou menos 0,5, se a diferença for para menos. O desvio padrão ele foi calculado na questão A, na 4A. Então, a gente tem como resultado a seguinte equação. O nosso Z ele vai ser igual a mais ou menos 0,5 sobre 0,5. Efetuando essa divisão, a gente tem como resultado que o Z é igual a mais ou menos 1. Ou seja, precisamos saber qual é a probabilidade da média amostral diferir em um desvio padrão da média populacional, para mais ou para menos, o que a gente pode escrever na forma da seguinte expressão. O nosso valor de probabilidade P ele vai ser igual à probabilidade do valor de Z ser maior do que 1, mais a probabilidade do valor de Z ser menor do que menos 1. A tabela que tem lá no livro, ela traz os valores de probabilidade definidos como P, que é a probabilidade, igual à probabilidade do Z estar entre 0 e um determinado valor definido. Assim, temos que adaptar a nossa expressão ao modelo da tabela, de modo que ele fica P igual a 1 menos 2 vezes a probabilidade do Z estar entre 0 e 1. Para quem se perdeu nessa transformação, a probabilidade de Z ser maior que 1 é igual a todas as probabilidades, 1 menos a probabilidade dele ser menor que 1. E a lógica é a mesma para um Z menor que menos 1. Então, se a gente olhar aqui nas expressões, a primeira diz que a probabilidade do Z ser maior do que 1 é igual a 1 menos a probabilidade do Z ser menor do que 1. Qual que é a lógica dessa primeira expressão? Se eu pegar todas as probabilidades que existem, elas têm valor 1, a soma de todas as probabilidades, 100%. E retirar tudo que não satisfaz a minha condição, ou seja, quando o Z for menor do que 1, o que sobra é o valor da probabilidade do Z ser maior do que 1. E aí, de forma análoga, a gente chega na mesma coisa para a probabilidade do Z ser menor do que menos 1. A tabela, porém, ela traz as probabilidades do Z estar entre a média e um determinado valor. Assim, adaptamos as equações considerando apenas metade das probabilidades, que é a quantidade de probabilidades acima da média. Então, a única diferença que a gente tem das primeiras expressões para essa é que agora nós estamos considerando mais o conjunto total das probabilidades, que tem valor 1. Agora, nós consideramos apenas as probabilidades que estão acima da média, para o caso do Z maior que 1, e as que estão abaixo da média, no caso de Z menor do que menos 1. E a quantidade de probabilidades que estão acima da média é 50%, portanto 0,5. Da mesma forma que a quantidade de probabilidades que está abaixo da média é 0,5, metade das probabilidades totais. E como a distribuição normal é simétrica, a probabilidade de Z estar entre a média e 1 é a mesma dele estar entre a média e menos 1. E utilizando isso, a gente pode então unificar essas duas expressões na expressão que está ali embaixo. Para vocês conseguirem acompanhar todo esse caminho, eu listei ali em verde o caminho que gera a dedução de alguns elementos da expressão e em laranja o caminho da dedução para os outros elementos da expressão. E nós ficamos ali então que a probabilidade do Z ser maior que 1 mais a probabilidade do Z ser menor que menos 1 é igual a 0,5 menos a probabilidade do Z estar entre 0 e 1 mais 0,5 menos a probabilidade do Z estar entre 0 e 1. Notem que a gente tem repetido ali o valor 0,5 e a hora que a gente soma eles resulta no valor de 1, que a gente tem na expressão acima, e repetidamente também aparece a probabilidade do Z estar entre 0 e 1, que aparece duas vezes, por isso que a gente complementa a expressão acima com menos duas vezes P, abre parênteses, 0 menor que Z, menor que 1, fecha parênteses. Bom, continuando, substitui-se o valor de P pelo que está na tabela. Então a gente repete P igual a menos duas vezes, e aí o valor que está tabelado lá no livro do Moretti é que a probabilidade do Z estar entre 0 e 1 é de 0,34134. Desenvolvendo o cálculo, P igual a 1 menos 0,68268, o resultado da multiplicação acima, e a gente obtém a resposta P igual a 0,31732.
Então, a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais do que 0,5 milímetros é igual a 0,31732. Os demais exercícios da questão 4 são feitos basicamente dentro da mesma lógica da 4B. Então, vocês procurem fazer utilizando as orientações para a 4B que vocês devem conseguir. Partimos então para o exercício 5. O exercício 5 ele diz assim: uma empresa fabricante de pastilhas para freios efetua um teste para controle de qualidade de seus produtos. Supondo que 1% das pastilhas fabricadas pelo processo atual apresenta desempenho deficiente quanto ao nível de desgaste, qual é a probabilidade em uma amostra aleatória simples com 10.000 pastilhas de serem encontradas 85 ou menos pastilhas com problemas? Aqui nós temos uma variável aleatória. Eu a estou chamando de f, mas você pode chamá-la do nome que quiser. E tal qual no problema 4b, precisamos reconhecer a distribuição da variável para calcularmos a probabilidade de f assumir um valor de 85 ou menor. F possui uma distribuição binomial, mas os cálculos para esse tipo de distribuição são tão difíceis quanto maior o número de elementos n. Porém, a distribuição binomial se aproxima da distribuição normal à medida que o n aumenta. Logo, o resolveremos a partir da normal e temos que primeiro padronizar os valores de f em valores de z através da fórmula. Nessa fórmula, EF é a esperança de f e é calculada a partir de EF igual a n vezes p, sendo n o número de elementos e p a probabilidade de ocorrência do evento de interesse. No caso, uma pastilha apresentar problemas conforme definido na variável f. Conforme o enunciado, o n é igual a 10.000 e o p é igual a 0,01, anotamos ali do lado. Substituindo então os valores dentro da fórmula, nós temos que E de f é igual a 10.000 vezes 0,01. Efetuando a multiplicação, nós temos que a esperança de f é igual a 100. Isso significa que, dentro de uma amostra de 10.000 pastilhas, esperamos que 100 delas sejam defeituosas, que estejam com problema. Seguindo, outro elemento que nós temos desconhecido dentro da equação é o valor de S, o valor do desvio padrão. E o desvio padrão ele pode ser calculado a partir da seguinte fórmula. O desvio padrão ao quadrado, ou seja, a variância, é igual a n vezes p vezes 1 menos p. Todos esses valores eles já estão identificados, então só precisamos substituir na fórmula, de modo que a variância fica igual a 10.000 vezes 0,01 vezes 1 menos 0,01. Multiplicando esses fatores, a gente tem que a variância é igual a 99. Extraindo a raiz quadrada da variância, nós chegamos ao valor do desvio padrão. O desvio padrão é 9,95. O último elemento que falta é o elemento f, e a princípio pode parecer que o valor de f é 85. Porém, precisamos considerar que o valor 85 de uma variável discreta corresponde a um intervalo de valores em uma variável contínua. Nesse caso, o valor estará entre 84,5 e 85,5. Assim, trataremos o valor de f como este intervalo. Isso é a correção de continuidade. Portanto, estamos calculando P, considerando que a probabilidade P é igual à probabilidade do valor f assumir um valor inferior a 85,5, de modo que a nossa equação para padronização dos nossos valores em scores Z vai assumir o valor de f como 85,5. Agora que nós temos todos os valores, a gente vai substituí-los na fórmula e temos que z é igual a 85,5 menos 100 sobre 9,95. Desenvolvendo essa fórmula, nós temos que z é igual a menos 14,5 sobre 9,95 e efetuando a divisão, nós temos que z é igual a menos 1,46. Com esse valor, nós iremos na tabela de distribuição normal na página 526 do Estatística Básica do Moretti. Lá são apresentados apenas valores positivos de z, mas lembre-se que a distribuição normal é simétrica. Portanto, o valor da probabilidade de z estar entre 0 e 1,46
são os mesmos que a probabilidade de Z estar entre 0 e menos 1,46. E como a tabela ela tem como referência a média, a gente vai adaptar para o modelo da tabela de modo que o nosso valor de P vai ser igual a 0,5 menos a probabilidade de que Z esteja entre 0 e 1,46. Substituindo então pelo valor que está na tabela, lá no livro do Moretti, nós temos que a probabilidade vai ser igual a 0,5 menos 0,42786. E efetuando essa subtração, nós chegamos à resposta e a probabilidade é igual a 0,07214. Então, a probabilidade de encontrarmos 85 ou menos pastilhas com problemas em uma amostra de 10.000 pastilhas é igual a 0,07214. E assim a gente encerra o exercício 5. O exercício 6 ele tem uma resolução semelhante à do exercício 5. Então, eu acredito que vocês, a partir da compreensão de como que se resolve o 5, conseguem resolver também o 6. Para os demais exercícios, 1, 2 e 3, eu não trouxe a resolução, mas eu vou fazer o seguinte, então. Se vocês tiverem dúvidas quanto a esses exercícios anteriores, quanto aos exercícios que eu passei aqui, ou as demais letras do exercício 4 e o exercício 6, tragam lá no fórum que eu ajudo vocês a realizar. E conforme for necessário, tivermos tempo, a gente faz um novo vídeo com a resolução desses exercícios também. Espero ter ajudado vocês, espero que a partir daqui vocês consigam terminar os problemas que foram propostos dentro da aula 2. Bons estudos a todos e até mais!